de Tsunade Senju, neta do primeiro Hokage Hashirama e Mito. Você sabe os avós dela, e até mesmo seu irmão, Naoaki. Mas aí, você sabe quem foi o pai da Tsunade, ou até mesmo mãe? Não, né? Você não sabe absolutamente nada sobre os pais da Tsunade. Praticamente como se eles nunca tivessem existido. E o único grau de parentesco que você tem são os seus avós e seu irmão. Mas hoje eu vou te falar e te mostrar quem foi o pai da Tsunade. Vem comigo, vem! Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alan. E hoje vamos estar mostrando o grande Akame Uzumaki, o pai da Tsunade. Filho este da Mito Uzumaki e Hashirama Senju. O cara basicamente era um deus, ele era a mistura de os Senjus com o Uzumaki. Ele é uma forma perfeita de um Uzumaki puro, com um chakra absurdo dos Uzumakis, mais a vitalidade absurda deles, e ainda sendo filho do Hashirama, podendo usar o elemento Mokutun. Isso o torna algo extremamente poderoso. Mas vamos estar falando como ele surgiu, qual foram as suas motivações, quem foi ele, ao auge à queda. Basicamente, vamos contar a história de Akame Uzumaki. Vem comigo, vem. Conheça agora Akame Uzumaki, o filho perdido de Hashirama. Essa história se passa após o extermínio do clã Uzumaki e da vila do Redemoinho. Basicamente, logo após o período que todos os Uzumakis foram quase extintos do globo tiveram que se espalhar. Mito então casou com Hashirama e foi morar na vila de Konoha. Como já foi nos mostrado no mangá do Minato, Mito viveu na vila de Konoha. E ela então foi morar com seu filho, Akame Uzumaki. Akame Uzumaki era um garoto muito bom, virtuoso, energético e determinado. Ele era basicamente uma versão mirim do Naruto, na sua versão clássica. Ele era cheio de motivações, otimistas e determinado, e ele tinha a vontade de sim se tornar um Hokage. Mas ele tinha um ressentimento e uma amargura muito grande sobre a história do massacre do seu clã, pois ele presenciou todo esse massacre e viu com seus próprios olhos a maldade do mundo ninja, a maldade das guerras. E, não aceitando a ideologia do seu pai de pregar o bem, a paz e a união de vilas, e principalmente a vontade do fogo, pois ele tinha a vontade do redemoinho vermelho. E essa vontade que acendeu em seu coração e queimou como fogo, mas não da maneira correta. E isso o envenenou e o corrompeu, fazendo a sua ideologia ser completamente oposta de seu pai Hashirama. Aí, com isso, ele agora tem a ideologia da vingança, do caos e de se vingar de todas as vilas que massacraram o clã Uzumaki, fazendo-os pagar por assim a sua família ter sido quase extinta e seu clã e sua vila ser totalmente dizimado. Com isso, Akame Uzumaki foi ficando pouco a pouco mal, perdendo o seu brilho e o seu sorriso em seu rosto. Já na fase adulta, ele ainda era um ninja da Folha e se tornou um Jonin muito habilidoso de elite. Mas, como seu pai não lhe dava ouvidos e muito menos incentivava a ser forte, pois já tinha visto a maldade em seu coração, Akame foi se resguardando e se excluindo, se isolando, ao ponto de se tornar completamente solitário e sozinho. Mito tentou usar a lógica do coração para encher o vazio do coração do seu filho com o amor, mas o ódio era maior e ele não aceitava a ideologia de paz e união de Hashirama Senju. E isso faz Akame Uzumaki se tornar no Kenin e se debandar da vila. Com isso, Akame Uzumaki tenta capturar a Kyuubi. A Kyuubi era uma biju de posse dos Uzumakis, mas nesse período ela era uma biju livre, que após a destruição da vila Uzoshigakure, a vila oculta do Redemoinho, Kyuubi se tornou então uma biju livre. Akame então passou a buscar e caçar essa biju, ao ponto de conseguir aprender com as suas correntes adamantinas e quase subjugar a biju, mas ele não a controlava. Com isso, o fez basicamente a biju de um pet, uma espécie de cachorro preso em uma coleira. O mesmo se tornou então o último Uzumaki renegado, praticamente com novas vestimentas e uma nova roupagem e personalidade. Não só na sua bandana, como em suas roupas, todo o símbolo do Redemoinho está presente.
Akame Uzumaki escolhe treinar seu físico e seu corpo, já que não consegue controlar o chakra da Kyuubi, e nem seu ódio. Com isso, ele adquiriu um corpo notável e um físico extraordinário. Aproveitando das vantagens dos Uzumakis, tendo a sua longevidade e vitalidade absurda, ele consegue então continuar treinando e treinando seu corpo, até tornar ele uma armadura, assim como um Berserk, um corpo forte. Mas ele afunda e cai, cada vez mais ele decai, até ficar totalmente exilado e destruído, e se exilando numa gruta sombria e fria. Conforme o treinamento vai passando e ele vai tornando o seu corpo cada vez mais uma máquina de guerra, uma máquina de combate, ele começa então a consumir a carne da Kyuubi, fazendo então ele se tornar igual o Ginkaku Jinkaku. Basicamente, ele muda toda a sua aparência, fisionomia e aspectos e se tornando praticamente uma besta sombria, tendo esta forma. Akame Uzumaki, então, com isso, se tornou o primeiro pseudo de Shuriken da Kyuubi, o de Shuriken falho, aquele de Shuriken que falhou, por isso ele não é considerado e muito menos citado na obra como um de Shuriken de fato da Kyuubi, pois ele é o de Shuriken que deu errado. A sua condição é basicamente igual a do Ginkaku Jinkaku, como ele teve contato com o chakra e o ódio da Kyuubi, ele consegue usar as habilidades e o manto da Kyuubi, mas ele não tem ela selada dentro dele. Então, ele consegue usar as habilidades basicamente como o Ginkaku. E foi essa uma dos maiores potencializadores e inspirações para seu visual, para a criação de seu visual, com esse cocar e aparências totalmente semelhante ao de Jinkaku. Akame então volta à vila e tenta atacá-la, mas é frustrado por seu pai, que o é obrigado a usar o modo Senin e ao parar. E ele então subjuga seu filho, mas não tem coragem de matá-lo. A luta é bem intensa, mas Hashirama domina a luta em pouco tempo. Ele então sela o seu filho na prisão de Mokutun, mais a Kyuubi, e diz para ele pará-lo, que se ele passar daquele ponto, ele irá matá-lo. Mas o Akame não o faz, e ele também não. O Akame não o ouve, e ele não consegue matar o seu próprio filho, deixando Akame fugir com a Kyuubi. Com isso, Hashirama criou o grande colar. Colar esse era o propósito original do colar, ter um método de conter o ódio e a fúria de seu filho, que havia sido corrompido pela Kyuubi. O ódio da Kyuubi praticamente se assimilou como uma simbiose, assim uma espécie do Venom, tornando e potencializando o ódio de Akame, fazendo então ele perder a razão. Hashirama, vendo isso, criou o colar para conter esse ódio, Akame ter uma chance de voltar e recobrar sua consciência e voltar a ser aquele filho amado que ele tanto prezava. Mas em vão, Akame não aceita o colar. Mesmo Hashirama tendo se encontrado com ele algumas vezes, oferecendo o colar, a conversa sempre acabava em pouco diálogo e simplesmente Akame indo embora. Passado algum tempo, Akame tentou mais uma vez, esta última, destruir a Vila da Folha, que ele achava que com isso a justiça e ideologia de seu pai iria acabar e as outras vilas iam entender que guerra é guerra e guerra só se vence com guerra. E assim, ele tenta atacar mais uma vez a vila, mas nesse momento Hashirama não está. Com isso, Akame é obrigado a enfrentar sua mãe, que está parada diante a vila. Ela tem uma luta incrivelmente acirrada com Akame Uzumaki, mas no fim, ela consegue selar a Kyuubi dentro de si mesma, se tornando a primeira e verdadeira Jinchurikin da Kyuubi. Uzumaki Mito, como mãe, e vendo o amor, que a única solução que ela tem, agora que ela possui o poder da Kyuubi, é parar o seu filho. Seu filho é um exímio usuário do elemento água e o elemento terra, Seitun e Dotun, e ele também pode utilizar o elemento Mokutun. Então a luta é basicamente como ela enfrentava em treinamento o Hashirama. Só que seu filho está com ódio. Hashirama treinava com ela por amor. Agora aqui é valendo a vida. São ninjas lutando, deixando as diferenças e a família de lado. Basicamente essa luta é intensa. Mas Mito, assim como Kushina e Karen, também possui as correntes adamantinas. E ela então começa a utilizar as correntes adamantinas para subjugar o Mokutun de seu filho. Mas, por sua surpresa, seu filho dominou também as correntes. Ele dominou variações da corrente e evolução da corrente de adamantina. E assim a luta começa a se estender com a utilização das correntes. As correntes de Akame são negras e sombrias, já as de Mito são douradas e cheias de vida e energia vital, o que mostra que um chakra é do bem, o outro é maligno, é do mal.
mostrando então uma contraparte e uma discrepância muito grande entre mãe e filho. Enquanto o chakra da mãe criava correntes de luz e do bem, o chakra maligno do filho criava correntes sombrias e das trevas. A luta se estende, mas Mito subjuga seu filho graças ao mantra da Kyuubi, ampliando todos os seus status, toda a sua força e poder. Com o mantra de chakra de 3 caudas, Mito literalmente vence e mata seu filho com as próprias mãos. Mas com isso, Mito descobre, com as últimas palavras de Akame Uzumaki, que ele nesse meio tempo teve 2 filhos, e eles estavam escondidos nos templos de máscaras do clã Uzumaki, que era para a mãe dele cuidar dos seus netos, que ele já tinha dado o nome, Tsunade e Nawaki, que eles eram a esperança e a bondade que uma vez ele perdeu. O amor que a mãe então acreditou que havia se perdido no coração do filho ainda estava lá, vivo, na esperança dessas 2 crianças que herdarão a vontade do fogo. Mito então vai em direção ao templo das máscaras dos Uzumakis para pegar os seus netos, mas no caminho ela utiliza o Byakugou, que há muito ela estava guardando o chakra no selo da sua testa, e ela utiliza então o Byakugou apenas em modo parcial para curar e regenerar as suas feridas, já que as correntes de Akame a perfurou e a fez perder muitos litros de sangue, a deixando em um estado bem degenerado, bem destruído. Em instantes, então, o Byakugou cura todas as suas feridas, fazendo então Mito ter forças para se encaminhar ao Templo de Máscaras. Esta foi a história de Akame Uzumaki. É por isso mesmo que ele nunca é citado e nunca foi citado na obra, pois ele é a mancha de Konoha. Ele é o filho do primeiro Hokage da Mito que falhou, que caiu na destruição, que caiu no ódio da vingança. E com isso ele perdeu a herança dos herdeiros do fogo, que é a vontade da folha. E com isso ele acaba sendo a mancha de Konoha e a desilusão e o desgosto do Hashirama Senju. E é interessante que o Akame, em algum ponto da história, ele se corrompeu tanto e gastou tanto a sua energia vital e a longevidade dos Uzumakis, que no ponto que ele tentou subjugar pela última vez a Kyuubi, que ele fica com o visual igual ao do Ginkaku de Inkaku com aquele cocar, seu cabelo já está branco. Assim acontecendo o mesmo que aconteceu com o Nagato, que gastou toda a energia vital dele e perdendo até mesmo a marca dos Uzumakis, que são os seus lindos cabelos vermelhos, tornando eles brancos. A mesma coisa acabou acontecendo com Akame. Agora eu vou falar das habilidades de Akame Uzumaki. Habilidades de Akame Uzumaki. Como todos os Uzumakis, ele era um Uzumaki puro, possuindo todos os Fuinjutsus dos Uzumakis. Tanto é que ele tenta usar o selo de 4 trigramas para selar a Kyuubi dentro dele. Esse selo, que é da família Uzumaki, é muito poderoso, mas como Akame Uzumaki, que abandonou a vila, ele acabou que nunca se especializou nesse Fuinjutsu, que era quase como a marca registrada dos Uzumakis. E acabou que então ele nunca aprendeu a utilizar perfeitamente o selo dos 4 símbolos ou 4 trigramas. Outro poder que Akame Uzumaki possuía é o Shikinfuji, o Ceifeiro da Morte, que é o jutsu de selamento mais poderoso do clã Uzumaki. Ele também possuía as correntes adamantinas, que foi aí a sua especialização. O selamento e a utilização das correntes para criar uma versatilidade e uma gama absurda de formas de utilizar estas correntes. A primeira forma é como foi mostrada pela nossa grande Kushina Uzumaki e Karin Uzumaki, que é a utilização das correntes para não só ataque, como defesa e também para selamento, mas principalmente ataque, que foi a forma mais mostrada com a nossa grande Karin. Ele utilizava as correntes para atacar e perfurar seus inimigos e seus oponentes. Outra forma que ele utilizou é a forma da defesa circular da corrente, que criava uma barreira protetora, que não só criava uma barreira de proteção, como também uma barreira que protegia ele de ataques externos como shurikens, kunais e alguns ninjutsus. Essa habilidade foi inspirada no Shun de Andrômeda, que tem literalmente o nome desse ataque, ou a corrente circular, que ele utiliza a corrente de Andrômeda para criar um círculo em espiral em volta de seu corpo, o protegendo de todo tipo de ataque, físico e externo. Outra habilidade que Akame Uzumaki possui é o pêndulo da corrente, a corrente rastreadora. Ele literalmente cria uma corrente com uma esfera em sua ponta e ela se torna um pêndulo, podendo então rastrear seus inimigos e todos aqueles que tenham hostilidade
contra ele. É a mesma habilidade que sua mãe possui. O Uzumaki Mito possui a habilidade de rastrear e sentir a hostilidade de seus inimigos. Assim como sua mãe, ele herdou tal habilidade, e ele criou uma forma de utilizar esta habilidade com as correntes, para não só rastrear seus inimigos, como sentir aqueles que têm intenções malignas, ou de atacá-lo, ou de ameaçar a sua vida. Então, ele podia sentir qualquer tipo de inimigo que tentasse ameaçar contra ele com tais correntes. Essa habilidade também teve inspiração no próprio Shun de Andrômeda, e no Kurapika, do anime Hunter x Hunter, que literalmente utiliza a corrente em formato de pêndulo também, para poder rastrear e perseguir inimigos e achar a localização dos seus inimigos, ou seja, uma forma de rastrear. Além disso, ele tem a anestesia. Praticamente é uma sensibilidade que o permite também ser como se fosse um detector de mentira, e assim conseguindo saber se as pessoas estão mentindo ou não para ele. E o nosso Shun de Andrômeda também possui essa mesma habilidade dessa mesma forma. Ele usa a corrente em pêndulo e assim ele consegue rastrear onde estão seus oponentes e seus inimigos, os caçando, sendo então um inimigo formidável. E a última e mais importante habilidade, que foi essa, que quase subjugou e matou o Mito durante a sua luta, é as correntes carmesins, as correntes vermelhas. Como você viu no meu outro vídeo sobre a Shino Uzumaki, você está ciente que eu criei 5 tipos de vento usando os pontos cardeais. O norte, sul, leste e oeste. E o vento do norte, o vento vermelho, é o vento de sangue. O vento que o Uzumaki utiliza o seu próprio sangue para fortalecer tal vento, criando um vento que corrompe, destrói e corrói qualquer coisa que toca. E também ele tem um poder corrosivo igual a um ácido. E, no caso aqui, a Kami Uzumaki aprendeu a passar literalmente o vento vermelho para as correntes, tornando-as incandescentes, carmesins e vermelhas como o rubro. E então, essas correntes agora têm um poder não só de penetração aumentado, como elas são basicamente venenosas, com uma contaminação do sangue corrosivo. Se você for cortado ou perfurado por tais correntes, tal sangue vermelho corrosivo da corrente de carmesim irá perfurar o seu corpo e entrar na sua corrente sanguínea. E com isso te contaminar e te matará em poucos segundos, como o veneno de uma cobra ou o próprio veneno de uma mamba negra, sendo totalmente tóxico ou corrosivo. E também tem o poder de coesão, que essas correntes, tudo que aquilo que ela abraça ou envolve, começa a derreter como ácido, sendo então as correntes mais mortais e a forma mais mortal da evolução da corrente adamantina, as correntes carmesins. Outra inspiração que eu tive foi com o anime Frontier, o anime dessa temporada, com o seu último episódio, que nele teve o Mago de Madeira Convicto, que além de utilizar o elemento madeira, utilizava correntes para lutar. E essas correntes dele tinham propriedades de status que praticamente amaldiçoava a pessoa, tornando um inimigo formidável e, como o próprio protagonista diz, um inimigo barra pesada de se enfrentar. Literalmente, o Akame Uzumaki vai lutar igual esse mago, usando madeira e correntes para lutar de uma forma bem versátil e dinâmica. Bom, essas foram as habilidades de Akame Uzumaki e toda a sua história. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curta, comenta e compartilhe. Tomei essa liberdade, pois tem essa lacuna. A história Naruto nunca foi citado ou mostrado o pai da Tsunade. E porra, com certeza o pai da Tsunade seria algo absurdo. O cara era filho do Hashirama e da Mito. O cara era filho do clã mais poderoso, na minha sincera opinião, que é o clã Senju. E do líder mais foda do clã Senju, que é o Hashirama. E filho da Mito, cara. Praticamente uma Uzumaki que foi mostrada na obra que era super poderosa. Então, esse cara era quase um deus. Espero que vocês tenham gostado. Curta e comenta e compartilhe, como eu já citei. E comentem aí embaixo se vocês querem que eu fale mais sobre essa história, ou crie novas histórias assim. E principalmente se eu quero que eu aprofunda mais, e dê mais detalhes ou mais capítulos dessa história. E que dê um feedback de vocês, se vocês gostaram e tudo mais. Sério, gente, eu faço tudo aqui com muito carinho, então tenha um pouquinho de respeito e educação. Enfim, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo e fui!